Devocional diário Deus e eu. Um tempo de comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Devocional diário Deus e eu, com o pastor Francisney Brito. Glória a Deus, Senhor dos céus e da terra, bendito é e sempre será o nosso Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante de Ti, meu Pai. Eu não sei a que hora, Senhor, da manhã ou da tarde ou da noite que esta pessoa estará ouvindo, Senhor, este devocional diário. Uma coisa eu sei, Senhor, que grande é o Senhor que conhece o nome desta pessoa, por onde ela anda, o que ela anda fazendo, as coisas que estão surgindo e acontecendo diariamente na sua vida, as suas defesas e as suas conquistas, meu Pai. Quantas vezes, Senhor, esta pessoa precisa do teu socorro, da sua bondade, da sua compaixão e da sua misericórdia. Meu Pai, abraça cada um de nós com teu abraço de perdão e nos concede, Senhor, a salvação proporcionada por Cristo, em nome de Jesus. Passos para alcançar a salvação, ou seja, como ser salvo segundo a Bíblia. João capítulo 10, verso 28 diz: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém poderá alcançar ou tirar da minha mão. Também está escrito em Filipenses 1:6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vocês começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? Passos. Nós precisamos alcançar a salvação. Nós precisamos nos direcionar para a salvação. E nós precisamos viver a salvação. A salvação não é uma coisa difícil de alcançar. Jesus veio para nos dar a salvação através da graça por meio do sacrifício na cruz. Agora a salvação está disponível. Assim, você pode comprar de graça. A Bíblia diz: comprai sem dinheiro algum. Está lá em Isaías 55. Vinho e leite. A salvação não é de maneira nenhuma comprada por coisas humanas, por dinheiro, mas é sem dinheiro, né? É comprada pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Primeiro, nós precisamos ouvir a palavra de Cristo. O primeiro passo para a salvação está em Romanos capítulo 10, verso 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada. Você precisa ouvir a palavra de Deus. O tempo que você muitas das vezes abre vídeos, vê filmes, passe um momento ouvindo os salmos, lendo a Bíblia, sabe, meditando para que a sua vida seja cada dia melhor. Primeiro, para ser salvo é preciso entender o que é salvação. Pecamos e por isso nos afastamos de Deus. Embora os nossos pecados mereçam punição, o amor de Deus é maior. Ele deseja nos resgatar da condenação e nos oferecer a salvação. Por isso, Ele enviou o seu Filho, Jesus, para nos livrar do castigo eterno. Na cruz, Jesus tomou o nosso lugar. Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados cometidos. Quando Jesus ressuscitou, Ele nos abriu a porta da vida nova, da vida eterna, de uma vida unida com Deus. Está em João capítulo 3, verso 16, porque a pessoa precisa crer nele. A fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas ela gera em nós crença, fé, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ouvir a verdade não tem valor nenhum se você não crê nesta verdade.
Jesus veio para nos salvar, mas somente quem crê recebe a salvação. Crer em Jesus significa reconhecer que eu sou um pecador e que eu preciso ser salvo do castigo eterno, que somente Jesus pode nos salvar. Não há nada que você possa fazer para merecer a salvação, mas tudo que você precisa fazer é aceitar o presente gratuito de Deus, que é a salvação que ele trouxe. A outra questão é o arrependimento. Então, ouvir, crer e arrepender-se. Transformação do coração e da mente para a salvação. Uma parte vital do processo da salvação é o arrependimento genuíno, conforme fala o Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, disse Pedro, respondendo: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Olha que maravilha! Ao arrepender-se dos meus pecados, mentira, engodo, calúnia, fofoca, difamação, ódio, rancor, ira, adultério, prostituição, quando eu me arrependo dessas coisas, me coloco na presença de Deus, esse arrependimento é fundamental para a salvação em Cristo Jesus, porque representa uma mudança no coração e na mente com relação ao pecado que eu cometi ou que eu possa cometer. Ao nos arrependermos, reconhecemos a nossa falha e nós estamos diante de um Deus que vê todas as coisas e decidimos abandonar as práticas erradas, voltando-nos para Ele em busca do perdão. Sem arrependimento não há verdadeira conversão, pois o pecado continua nos afastando de Deus. Jesus pregou o arrependimento, nos chamando para a vida nova de comunhão com Deus, essencial para viver a obediência e santidade. Atos capítulo 3, verso 19 e 20 diz assim: arrependendo-se, pois, voltando-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venha o tempo do descanso da parte do Senhor e Ele mande Cristo o que lhe foi designado. Olha que gloriosa bênção de Deus para a nossa vida. Também precisamos confessar, ouvir, crer, arrepender e confessarmos o Senhor Jesus. É tomar uma decisão pública de dizer que eu creio nele. Romanos capítulo 10, verso 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Tá aqui. Coisa gostosa. Confessar é a forma de oficializar a fé. Quando Deus, através de Jesus Cristo, nos leva à confissão, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ao entregar nossa vida ao comando de Deus, significa que a partir de agora a nossa vida é de Cristo, é para Cristo e não para o pecado. A nossa vida antiga acaba agora vivendo uma vida nova diante de Deus. Se você quer ser salvo, ouça o Evangelho, creia, confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E, finalmente, viver em santidade. A jornada de transformação está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Está em 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Buscar a santidade é essencial para a nossa salvação em Cristo. Em suma, reflete uma vida dedicada a Deus, separada do pecado, guiada pelo Espírito Santo. A santidade é um processo contínuo de transformação, moldando o nosso caráter à imagem de Cristo. Sem ela, não podemos agradar a Deus, pois a salvação inclui não apenas a fé, mas também a prática de uma vida de santificação. A palavra de Deus nos lembra que devemos viver em santidade. Ninguém verá o Senhor sem santidade, tornando-se vital a nossa comunhão com Ele. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: esforcem-se para viver em paz em tudo e para serem santos em santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Tá? Então que Deus nos ajude a viver a vida
em Cristo Jesus e sermos, através dele, salvos de todo o poder do pecado e assim darmos os passos direcionados pelo Espírito Santo para vivermos a salvação de Cristo. Senhor nosso Deus, mais uma vez oro diante de Ti, te agradeço por esta vida, esta pessoa, este amigo, esta pessoa maravilhosa, ou até mesmo, Senhor, que se sinta Senhor, que não saiba, não acha merecimento, que está pensando em se destruir, essa pessoa que não acredita na sua felicidade, essa pessoa que já jogou a toalha, que está, Senhor, desistindo da vida, meu Pai, que ela recobre os seus sentimentos e veja que todo o poder do pecado gerado na sua vida, que ele leva à tristeza, que ele leva, Senhor, a pensar mal, a querer se desistir da vida, isso não vem de Ti, porque o Senhor não leva ninguém a se matar, a se suicidar, a destruir sua própria vida, não. O Senhor quer a nossa paz, o Senhor quer a nossa segurança, o Senhor quer a nossa permanência, o Senhor quer uma vida de caráter, uma vida que levante a cabeça, crendo no poder que o Senhor nos proporciona. Recebe minha adoração, dá um bom dia para esta pessoa, para esta família, Senhor, para esta empresa, para esse caminhoneiro, para esse taxista, para esse trabalhador, Senhor, para esta irmã, para esta mulher que está no lar, que ela receba, que ele receba, que as bênçãos do Senhor cheguem até eles, Pai, em nome de Jesus. Amém.